nossa aula de número 4. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Estamos ao vivo com os nossos alunos EAD e essa aula ela vai ficar gravada para vocês no portal de alunos. Heresiologia, aula de número 4, falando sobre as seitas, falando sobre as heresias. As heresias, a gente já aprendeu na primeira aula, é todo o ensino antibíblico. Tudo aquilo que não tem fundamentação bíblica é uma heresia. E uma seita nada mais é do que aquele grupo que se reúne para ser influenciado ou para influenciar através de heresias. Na aula passada, nós falamos sobre o crescimento das seitas e na aula de hoje, turma, nós vamos falar sobre o frágil alicerce das seitas. Você sabe que para construir uma casa é necessário se fazer um alicerce, é necessário cavar os buracos, fazer as sapatas, colocar uma estrutura nesta casa. Quando essa casa fica pronta, visivelmente falando, quando até você já compra uma casa na chave, visivelmente falando, você não tem ideia de quanto de ferragem, de quanto de sapata, de quanto de alicerce essa estrutura, essa casa foi erguida. Olhando para uma casa bonita igual essa, talvez seja a casa da Jaqueline, talvez seja a casa do Jean, talvez seja a casa da Suelen, talvez seja a casa do Diogo. Diogo é lá do Rio, né, da capital. Deve ser a casa do Diogo, provavelmente. Visivelmente falando, dá para saber se ela foi construída sobre a rocha ou sobre a areia? Fala para mim. Só de olhar, dá para saber se tem estrutura? Se está na rocha ou se está na areia? O que vocês acham? Fala pra mim. Não dá pra saber, não. Visivelmente falando, Jean, não dá pra saber. É uma casa bonita, é uma casa de alto padrão. Quando é que nós ficaremos sabendo se essa casa foi construída na rocha ou na areia? Quando soprarem os ventos, quando descerem os rios, quando vier uma chuva intensa, é aí que nós saberemos se esse alicerce ele é sólido ou se esse alicerce é um alicerce frágil. E é assim que as seitas elas acabam construindo toda a sua filosofia, todo o seu ensino, através de alicerces que não são propriamente alicerces sólidos. Dentre os elementos que as pessoas procuram basear consciente ou inconsciente suas crenças, nós podemos citar alguns. E hoje nós vamos ver aí pelo menos uns 9 elementos, pelo menos umas 9 características de alicerces que as seitas se valem, só que de maneira frágil, de maneira fragilizada. O primeiro alicerce é o aumento de adeptos. Não é porque determinada seita cresce que nós podemos deduzir que a crença praticada pela mesma é verdadeira. Jesus afirmou que são poucos os que andam pelo caminho estreito. Se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, Jesus ele continua dizendo que a porta ela é estreita. Apertado é o caminho que nos leva à salvação. Hoje,
existem inúmeras seitas que se valem desse alicerce frágil chamado aumento de adeptos. Não é porque uma casa está cheia, não é porque um culto está cheio, não é porque uma religião está cheia que ali se prega a verdade. Existem muitos movimentos, inclusive o movimento que vocês pesquisaram sobre os meninos de Deus, a Jaqueline, inclusive, já até me enviou a pesquisa dela, é uma seita numerosa, tem uma porção de adeptos, mas será que lá existe a verdade? Obviamente que não. Existe muita promiscuidade, existe muita coisa dentro de uma seita que nós não aceitamos porque nós conhecemos a Bíblia. O número de pessoas que creem em uma afirmação não é algo suficiente para torná-la verdadeira. Por exemplo, 1 bilhão de muçulmanos crentes no Alcorão não podem torná-los na verdadeira palavra de Deus. Então, é uma seita, é uma religião que é numerosa, ela fica entre as 3 maiores religiões do mundo, juntamente com o cristianismo e também com o judaísmo, mas apesar de um número expressivo de adeptos, para nós, ali no Alcorão não existe a verdade. E a verdade para nós, ela só está na palavra de Deus. Então, muito cuidado quando você vê determinados lugares que estão cheios, se realmente Deus está lá. Ah, não é possível que Deus não esteja ali. Olha a multidão. A multidão, turma, ela não pode ser um termômetro. Esse é um alicerce frágil. Segundo alicerce, que as seitas também elas se valem muito, é o sucesso. As pessoas estão em busca de momentos ou de algo que lhes satisfaçam. É um pouquinho do nosso hedonismo, né? Eu vou para uma igreja onde eu me sinta bem, aonde tem a gente bacana, aonde tem a gente bonita. É um pouquinho do nosso hedonismo, buscando a nossa satisfação. O que importa é se fulano é bem-sucedido. Se fulano é bem-sucedido, então tudo o que ele diz é verdade. E não importa se no fundo não é bem assim. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas qual é o contexto? O contexto disso é que ele sabia ter em abundância e ele sabia também passar por um momento de falta, de escassez, de dificuldade. Ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele entendeu que a nossa vida ela é dialética, não é linear. Então tem momentos que nós estamos muito bem, obrigado, e tem momentos que nós passamos e enfrentamos grandes lutas, grandes dificuldades. É importante entender que a palavra sucesso ela pode ter as mais variadas conotações aí, entendimentos para muitos. Para mim, sucesso é terminar o que eu comecei. Quando nós conseguimos começar e terminar, para mim essa é a melhor definição de sucesso. Agora, tem pessoas que acham que sucesso é dinheiro, sucesso é ostentar, sucesso é ter um carro do ano, e muitas vezes isso não credibiliza, isso não é o verdadeiro sucesso. Pode talvez até ser uma maquiagem, pode talvez até ser um sucesso aparente. Sucesso transformou-se na palavra do momento, palavra da moda, capaz de justificar qualquer comportamento
e validar qualquer conceito. Se ele tem dinheiro, ele tem sucesso. Se ele tem carrão, se ele tem uma casa igual aquela que eu mostrei no início da aula, então ele fala a verdade. As pessoas estão dispostas a aceitar qualquer ensino, até mesmo o evangelho, se as levar ao sucesso imediato. As pessoas, elas querem, turma, uma fórmula mágica. As pessoas, elas querem um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, quando a gente esfrega, ele aparece. E ele diz assim: você tem 3 pedidos. Qual é o primeiro? Aí a pessoa pede muito dinheiro. Qual é o segundo? O segundo é muita saúde. E qual é o terceiro? O terceiro é que eu quero ter mais 3 desejos. Eu não quero que acabe apenas em 3. Eu quero renovar para mais 3. Então as pessoas, elas estão muito presas nas seitas, nas religiões e até em algumas igrejas que prega-se um outro evangelho na questão do sucesso imediato. E Jesus, ele nunca prometeu mundos e fundos para ninguém. Ao contrário, Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos ter bom ânimo, mesmo sem ter sucesso, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter um carro do ano ou uma casa cinematográfica, uma mansão. A gente precisa entender que o evangelho não tem nada a ver com esse empoderamento e esse querer ter cada vez mais. Se uma pessoa obteve sucesso na vida, então tudo que ela diz deve ser verdade. Se alguém ensina algo e não é bem sucedido em relação aos padrões seculares atuais, então deve ser descartado em favor de outro melhor. Tem até um aluno nosso que me contou que alguém conhecido dele é vendedor e não estava vendendo absolutamente nada. E quando ele chegava para visitar os clientes, ele chegava num carrinho assim meio mais ou menos, não era um carro do ano, não era um carro que chamava atenção, era um carrinho dele que ele tinha, vendedor, seminovo. E as pessoas não davam muito crédito ao que ele vendia. Julgavam pela primeira impressão, julgavam pela aparência. Um belo dia, o carro dele deu problema e ele tinha que fazer umas visitas de alguns clientes, até de outros estados. Ele alugou um carro. E o carro que ele alugou, quando chegou lá na locadora, não tinha, só tinha lá um mais top de linha, um 2024, 25. E aí deram um carrão para ele lá, só tinha aquele, e ele foi. E a surpresa dele, visitando esses clientes, é que quando ele chegava nas visitas com aquele carrão que era até alugado, que ele ia entregar no dia seguinte, as pessoas começaram a comprar. Porque, na mentalidade de alguém, se o meu vendedor tá bem, tá com esse carrão, então o produto dele é bom. Ele tem sucesso e eu também terei sucesso. Então, a partir daí, ele entendeu o jogo, né? Ele começou a vender muito mais. Depois ele até trocou de carro, pegou um carro mais novo, um carro mais... E as vendas até aumentaram. Mas você vê a futilidade que há no mundo e esse sucesso sendo pregado em algumas seitas, em algumas religiões, como carro-chefe, como solução imediata. Sabemos que a verdade pode tornar alguém bem-sucedido, mas isso não significa que alguém bem-sucedido pode tornar qualquer coisa verdade.
Pessoas bem-sucedidas podem estar avançando por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Existe uma revista chamada Forbes. Ela periodicamente traz as pessoas mais ricas do mundo. Tem a Forbes do Brasil, as pessoas mais ricas do Brasil. E eu não me arrisco a dizer, sem errar, que a grande maioria dessas pessoas, elas nunca entraram numa igreja. Elas não são nem dizimistas, nem ofertantes. Elas não ouviram ainda o evangelho genuíno. Porque ser bem-sucedido não tem muito a ver com a verdade ou a salvação. Pessoas que nem crentes são bem-sucedidas. Então, cuidado para a gente não achar que sucesso é um carro-chefe, um alicerce sólido da igreja. Por que não? A igreja precisaria pregar mais salvação e menos dinheiro, sucesso, que você vai arrebentar, que você vai deixar de ser cauda para ser cabeça, que você vai deixar de ser empregado para ser patrão. Até porque existem pessoas que são fiéis a Jesus, que vão passar a sua vida toda andando de ônibus, comprando em 12 vezes sem juros no cartão, morando em casa alugada, andando de moto Uber, de Uber, mas a salvação delas está garantida. O sucesso não está atrelado propriamente aos nossos bens materiais. Talvez esse discurso não seja um discurso muito convincente, muito vendável, muito marqueteiro, mas é um frágil alicerce que as seitas vão se valer. Mais um alicerce que a gente vai ver hoje é a atração. De certa forma, as seitas exercem um tipo de atração nas pessoas. Quando não, as pessoas é que se sentem atraídas pelas seitas por algum motivo. Quem não se lembra das curas espirituais do Dr. Rubens Farias, que encarnava o Dr. Fritz, ou do espiritismo como a sua ênfase na possibilidade de comunicação com os mortos. O que seria esse alicerce chamado atração? Seria uma espécie de um imã, algo que atrai as pessoas, algo que hipnotiza muita gente. As pessoas, elas são atraídas justamente por esse lado místico. Muitas seitas trabalham com essas místicas. Muitas seitas trabalham com o transcendental, com algo inacessível, com um Deus que é muito distante de nós, com um Deus superior. Ao contrário de Jesus, né? Que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está ao nosso lado. Ao contrário do Espírito Santo, que é o Paráclitos, aquele que nos ampara, nos acolhe. As seitas trabalham muito com essas místicas de conversação com mortos, de mistério. As pessoas, elas têm uma curiosidade sobre o futuro. Então muitos vão embarcar nessa trama porque são atraídas. Imaginem o efeito que esse tipo de coisa provoca na mente das pessoas. Quantos estão se deixando iludir com a possibilidade de saberem sobre o seu futuro por meio de vidências? Então tem lá uma cartomante, tem lá alguém que joga os búzios, alguém que lê as cartas do tarô, alguém que faz toda
a astrologia, e as pessoas elas são atraídas por aquilo que é oculto. Tudo isso é muito mais, tudo isso e muito mais. Tem o poder de manipular as pessoas, funcionando como um imã, atraindo-as para suas malhas. E uma vez que a pessoa ela já está envolvida, como se fosse mesmo uma areia movediça, uma vez que a pessoa já está totalmente atraída, hipnotizada, se fazem uma lavagem cerebral mesmo na vida de muita gente. E aí as pessoas, elas acabam tão envolvidas, tão atraídas, tão bitoladas naquilo que muitas depois não conseguem nem mais sair. É mais um alicerce frágil das seitas, a atração. Vamos para mais um? Intelectualismo. Existem líderes de seitas muito inteligentes, um vasto conhecimento, chegando a impressionar a todos por sua erudição. Nesses casos, tanto os líderes quanto as suas respectivas seitas alcançam uma posição tal que se ouve dizer que eles são detentores da verdade. Turma, isso é muito perigoso. A antropolatria. As seitas, elas começam a colocar tapete vermelho para determinados líderes porque acham que eles estão acima de tudo. Acima do bem, acima do mal. São pessoas inteligentíssimas, intelectuais. Muitas seitas, principalmente aquelas de viés científico, o autoespiritismo, por exemplo, racionalismo cristão, o próprio kardecismo, né? É uma religião de pessoas que são intelectuais, pessoas que gostam de ler livros, pessoas eruditas. E muitas vezes isso se confunde, tá? Intelectualismo, erudição com a verdade. A verdade ela não pode ser confundida com algo erudito, algo intelectual. As palavras de erudição e verdade não são sinônimas. O fato de alguém saber muito não significa que ela conheça a verdade. É muito fácil alguém se deixar impressionar pela cultura de uma pessoa e por isso acham que pelo seu grande conhecimento ela deve estar certa em suas afirmações. Turma, os sofistas lá na Grécia Antiga, eles também usavam de argumentos lógicos e esses argumentos muitas vezes convenciam o grande público, mas nem sempre esses argumentos lógicos que nós podemos usar para o grande público é o que a Bíblia diz. O que eu acredito? Eu acredito no que a Bíblia diz. O que eu cumpro? Eu cumpro o que a Bíblia diz. Se não estiver na Bíblia, para mim não é a verdade. Ah, mas a filosofia pode ajudar, desde que a filosofia não entre em confronto com a Bíblia. Se confrontar os ensinos de Cristo, eu fico com os ensinos de Cristo. Eu fico com as Sagradas Escrituras. E se tratando principalmente das coisas de Deus, a cultura, o saber, o intelectualismo, o racionalismo pode ser irrelevante.
É claro que muitos escritores inspirados da Bíblia apresentavam a cultura e a erudição. Mas foi isso que tornou a palavra de Deus no que ela é? A palavra inspirada de Deus? Obviamente que não. Porque Deus usa um erudito como Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, era um doutor da lei, e Deus usa um simples pescador semiletrado como Pedro. Deus usa quem ele quer, turma. Obviamente, quando nós ouvimos alguém que tem uma bagagem cultural maior, a gente fica impressionado. Quando a gente ouve alguém que tem uma sabedoria grande, a gente fica, né, em alguns casos até extasiados. Mas Deus, ele usa também aquela pessoa, principalmente aquela irmãzinha de oração, que nem sabe falar o português direito. Muito cuidado quando você só valorizar os intelectuais, porque existem coisas na Bíblia que não dá para entender com um raciocínio lógico. Não dá para racionalizar 5 pães e 2 peixinhos. Qual é a matemática que a gente vai encontrar? Qual é a física que a gente vai encontrar para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Não dá. Não é matemático. Não é racional. É fé. Não adianta você querer pegar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e entender e ter essa tendência de racionalizar tudo, porque tem coisas na Bíblia que é fé. E aí fé não se discute, fé se vive, se acredita. Aí é milagre, né? Você tem que crer. Você não crê? Homens como Marx, Engels, Nietzsche, foram filósofos de conhecimento, de profundidade extraordinários. Mas os seus ensinos mostram falsos e destrutivos ao longo da história. Até o pensamento científico, que é olhado como árbitro de todas as afirmações, já defendeu enormes absurdos. Marx tem a sua participação? Tem. Engels, Emile Durkheim, Karl Barth, Bultmann, tantos outros, Nietzsche. Nietzsche foi aquele que disse que Deus está morto e quem matou Deus foi você, fui eu. Muitos filósofos, muita gente erudita, intelectual. Mas eu volto a dizer, Deus, ele usa quem ele quer. A Bíblia não é um produto altamente científica. A Bíblia não é um produto de gente intelectual. A Bíblia é a palavra de Deus. E a pessoa mais simples, que não tem nem muito estudo, nem muita riqueza cultural, ela lê a Bíblia e ela entende a Bíblia. Porque o Espírito Santo, que é o nosso professor, ele nos ensina, ele nos guia em toda a verdade. Então é muito importante nós entendermos que o intelectualismo é um frágil alicerce das seitas. Mais um, agradabilidade. Ninguém se tornará popular pregando a doutrina do inferno. Ela não agrada aos ouvidos. Os que rejeitam a ideia de um inferno de fogo, onde os ímpios passarão a eternidade, agem dessa forma não por deixarem de acreditar. Trata-se de uma doutrina bíblica. As pessoas hoje elas querem um lugar agradável, uma boa música, um lugar climatizado, clima de montanha, uma cadeira boa, estofada, confortável. As pessoas elas querem muito mais do que cultuarem a Deus, uma experiência. É aí que entra técnicas de coach, é aí que entra neuromarketing,
É aí que vão dar uma roupagem para a igreja, ou para seitas, ou para a religião, quer qual seja, que seja agradável. No nosso hedonismo, a gente também pensa assim. Para onde eu vou? Eu vou para uma igreja mais perto da minha casa, onde eu não preciso me deslocar muitos quilômetros. Eu vou numa igreja onde a turma lá é legal, é bacana, onde tem gente bonita. Eu vou para uma igreja agradável. Então, nós também precisamos entender que a agradabilidade é um alicerce frágil até para o evangelho. A verdade nem sempre é totalmente doce. Há sempre a tendência de se querer adocicar a mensagem para não repelir os ouvintes e tirar do seu conteúdo elementos que possam causar desconforto. Isso é perigoso e pode comprometer. Como nós falamos a semana passada sobre a inversão de valores, que o amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo, quando as pessoas buscam essa religião, essa agradabilidade, elas querem apenas se sentir bem. E aí há determinados temas que são até proibidos. Não fala de inferno, hein? Vai espantar o povo. Não fala contra determinados pecados. Temos que tolerar isso. Temos que tolerar aquilo. Temos que romantizar determinadas pautas. Temos que romantizar determinados temas. É aí, turma, aonde mora o perigo, porque a gente vai deixar de pregar o evangelho genuíno de Jesus, o evangelho verdadeiro, e vai passar a ter um evangelho água com açúcar para agradar gregos e troianos. Não que a verdade seja um monte de espinhos, ou que tem por obrigação incomodar as pessoas, mas apegar-se a um ensino que somente traz conforto e nenhuma repreensão é correr um grande risco. Vinde como estais e fique como estais. Isso é um grande perigo, turma. Um evangelho que as pessoas elas não querem renunciar. O evangelho continua sendo renúncia. Nós precisamos entender que a porta ela é estreita e que a gente vai ter que deixar muita da nossa bagagem de lado. Deus é bom e justo, mas muitos têm abraçado a sua bondade e rejeitado a sua justiça. Um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que castiga o pecado, tem se tornado cada vez mais impopular. A LBV, a Legião da Boa Vontade, do José de Paiva Neto, chega ao ponto de interceder em favor de Lúcifer, para que ele seja salvo. Olha que loucura! Tem uma teologia aí que diz que no final de tudo, Deus vai perdoar até Lúcifer. Deus vai perdoar até Satanás. É uma das teologias absurdas que a gente ouve por aí. Mais um alicerce frágil das seitas. Essa agradabilidade, agradar todo mundo. Agradar o flamenguista, o vascaíno, o tricolor, o botafoguense, o corintiano, o palmeirense, o são paulino, o gremista. Não dá. O evangelho, ele é uma renúncia. Mais um alicerce. Beleza.
Hoje o mundo procura um Deus estético e não um Deus ético. Todos querem uma religião de aparência, que pareça bonita, sem se importar se ela seja verdadeira ou não. Trocam facilmente o conteúdo pela forma. Os muçulmanos, eles gostam de dizer que uma das provas da inspiração do Alcorão é a sua beleza. As pessoas, elas querem um Deus estético. As pessoas, elas querem um Deus como aqueles deuses do Olimpo, aqueles deuses gregos, aquelas estátuas que a gente conhece, atléticas, trincadas. Por incrível que pareça, as pessoas, elas não se importam se aquilo que tem se pregado é a verdade ou não, se é ético ou não, porque as pessoas estão vivendo de aparência, de maquiagem. Tem gente que tem cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, vai na igreja de crente, mas não é crente, não é cristão. É só uma maquiagem, é só forma, é só embalagem. Não tem conteúdo nenhum. As pessoas, elas estão vivendo de aparência. Nem tudo o que é belo necessariamente é bom e verdadeiro. Nenhum ou nem tudo o que é verdadeiro tem que ser necessariamente belo, mas com certeza será bom. Olha só, vê se você entende o que nós acabamos de ver ali no nosso slide. Nem tudo que é bom é belo. Inclusive, quando eu estava querendo hoje uma imagem para representar o belo, antes de eu encontrar essa menina aqui com a maquiagem, né? Eu coloquei lá no Google, eu quero uma fotografia que representa o belo. E aí apareceu o cantor belo. O pagodeiro belo. E aí eu fiquei comparando as fotos dele ao longo dos anos, quando ele ainda não tinha tanto dinheiro e ainda ele não tinha tanta estética, não era tão belo. E aí eu cheguei à conclusão que as pessoas, elas não são feias, as pessoas, elas não têm dinheiro. Quando se enrica, aí a pessoa fica mais bela. Mas brincadeiras à parte, nem tudo que é belo é necessariamente bom. E nem tudo que é necessariamente belo é a verdade. Nós não temos que correr atrás daquilo que é belo, estético. Porque Satanás, ele pode até aparecer como anjo de luz. E todo mundo vai achar que é um anjo. Não, ele era um anjo, ele era Lúcifer, mas agora ele não é mais. A vovó já dizia, né? Nem tudo que reluz é ouro. Realidade. Se buscarmos somente a beleza, encontraremos em muitos lugares. Mas se buscarmos a verdade, só encontraremos na palavra de Deus. Pior que um veneno é um veneno gostoso, perfumado e embalado. Conhece algum perfume? Conhece algum veneno bem embalado, gostoso? Teve uma aluna minha que disse Coca-Cola. Professor, Coca-Cola, que veneno gostoso. Eu falei, muitas vezes nós estamos assim.
nós estamos vivendo essa prisão daquilo que é belo, aquilo que é perfumado, aquilo que é gostoso, mas que por trás ali é um veneno. Outro alicerce das seitas é a convicção. Errar com convicção é algo mais comum do que se pensa. Alguém pode pregar, ensinar o erro com mais entusiasmo do que outros ensinam a verdade. Uma crença não é verdadeira somente porque os seus seguidores se dispõem a morrer por ela. Coloquei até a foto ali daquela série do Anticristo. Os falsos profetas, eles têm muita convicção, muita habilidade para te convencer. Tem falso profeta que é mais convicto da mentira que ele prega, talvez ele até acredite que aquilo lá é uma verdade, mas ele é mais convicto nas suas heresias do que muito cristão que eu conheço que carrega consigo a palavra da verdade. O ser humano tende a ser sugestionado. Então qualquer pessoa que proclame algo com a insistência pode influenciar alguém ou algum grupo ou até mesmo uma multidão a aceitar coisas que não são verdadeiras. Já ouviu aquela máxima que uma mentira falada várias vezes pode se tornar verdade? O Papa Urbano XIII, em 1800 e alguma coisa, disse na homilia dele que Maria Madalena era prostituta. E ele falou tantas vezes isso na homilia, no sermão, que tem até pastores hoje que dizem que Maria Madalena era uma meretriz, uma mulher de vida fácil, e Jesus tirou dela 7 espíritos malignos. Sim, mas não diz que foram espíritos de prostituição. A Bíblia não diz isso, mas é por causa da homilia do Urbano XIII. Mais um alicerce de seita: moralidade. A verdade de Deus deve produzir justiça, gerar em nós santidade. Ela não é apenas algo para armazenarmos mentalmente e não simplesmente conhecê-la. Nosso procedimento comprova a nossa fé. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo dizia: como que eu estou feliz com vocês, que vocês estão vivendo a verdade. Não é uma capa de religiosidade, de moralidade. Não é uma capa de ser uma pessoa moralista, mas é o que vocês praticam, é o que vocês vivem. Por outro lado, é perigoso colocar o comportamento como funcionamento da verdade. As boas obras impressionam de tal forma que muitos pressupõem que se alguém prega e faz bem ao próximo, então seu ensino deve ser definitivamente verdadeiro. Filantropia não tem a ver com doutrina sã. E muitas seitas por aí que fazem trabalhos sociais fantásticos. Mas isso não quer dizer, dentro dessa filosofia, né, dentro dessa ajuda humanitária, que ali se prega a verdade. Não confundam boas obras, moralidade, filantropia como um lugar aonde se prega a verdade. Essas coisas são boas, devem ser estimuladas, devem ser praticadas. Tiago vai dizer, né, que a fé sem obras ela é morta. No entanto, confirmar qualquer doutrina, por um lado, o espiritismo exalta a caridade e por isso conquista a opinião, o respeito da opinião pública. Por outro lado, existem até comunicação com mortos e esse assunto é extremamente delicado na seita espírita. E o nosso último alicerce
antes de cair aqui o nosso tempo de live, é a antiguidade. A antiguidade de uma crença jamais será garantida na sua veracidade. O politeísmo, por exemplo, é quase tão velho quanto a humanidade, mas isso não o torna aceitável. Os antigos podem estar tão errados quanto os modernos. Não é porque uma seita é antiga, milenar, que ali se prega a verdade de Deus. Haja visto o islamismo do século V, lá com Maomé, e não se prega a verdade, mas é uma seita antiguíssima. Outras seitas do Egito Antigo, principalmente politeístas, que acreditam em vários deuses, também são seitas antiguíssimas. Não devemos menosprezar as tradições como sendo algo desprovido de valor, mas também não devemos superestimá-las. O catolicismo, ao colocar a tradição em pé de igualdade com a Bíblia, sancionou erros históricos quando deveriam extirpá-los com a régua de Deus. A tradição católica, ela não pode estar em pé de igualdade com a Bíblia. Eu já fui em algumas convenções, até de igreja evangélica, e dizia-se: rasga-se a Bíblia e fiquemos com a nossa tradição. Nenhuma convenção tem a autoridade da nossa palavra, santa palavra de Deus. O que a reforma protestante fez foi apenas começar a aplicação padrão divino. Leia as escrituras sagradas sobre os séculos de desvio doutrinários e assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Mateus 15:6. Tem muita religião aí que está invalidando, turma, o mandamento de Deus, aquilo que Jesus mandou pregar, por causa das suas tradições, por causa dos seus achismos. Muito cuidado para a gente não ficar muito mais debruçado a uma tradição do que propriamente crendo na inefável palavra divina, palavra do Senhor. Fechando a nossa aula de hoje, tendo o cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É esse o cuidado que nós devemos ter como cristãos, para que um outro evangelho não seja pregado e nós, escolhidos de Deus, fiquemos aí iludidos com falsas promessas, com coisas que verdadeiramente não estão na Bíblia. Fique apenas com a palavra do Senhor.